Então, muito bom dia a todos. Começar por agradecer a presença. Eu penso que seja, estávamos aqui com essa dúvida, não era? Presidente do sindicato? Dirigentes, pronto, ok. Então, dos dirigentes sindicais, do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal, Catarina Silva e Pedro Magalhães, obrigada também pelo vosso pedido de audiência, e apenas aqui umas breves notas sobre o procedimento que vamos ter agora. Eu darei-vos a palavra durante 10 minutos para vocês poderem fazer a vossa intervenção inicial, poderem colocar algumas questões também, se assim o entenderem, aos senhores deputados. Depois darei a palavra a cada grupo parlamentar, à vez, por 5 minutos, para eles também poderem fazer as suas intervenções e também poderem colocar-vos questões. E no final voltarei a dar-vos a palavra durante 10 minutos para poderem responder ou poderem acrescentar alguma questão que tenha ficado ainda por esclarecer dos primeiros 10 minutos iniciais. E assim sendo, passo então a palavra a Catarina. Muito bem. Olá, bom dia a todos também. Agradecemos desde já o convite para esta audiência. O que nos traz aqui são principalmente assuntos relacionados com a lei do trabalho, que nós achamos que podem não estar a ser corretamente abordados pela empresa, pela SPDH, Serviços Portugueses de Handling, mais conhecida por Ground Force. E começaria então por falar no assunto que nos traz mais transtorno, que se relaciona com o salário mínimo nacional. Então, o que é que acontece neste caso? Nós fizemos uma revisão às tabelas salariais em novembro de 2017, no final de novembro de 2017, até 2019. Na altura, quando fizemos essa revisão, o salário mínimo nacional estava abaixo daquilo que a gente negociou para as várias categorias existentes na empresa: o técnico de tráfego de assistência em escala, operador de assistência em escala, técnico de manutenção. Aquilo que se vem a passar desde 2018 é que as tabelas nunca foram atualizadas, portanto, os salários base na empresa estão a ser pagos a estas categorias nos graus iniciais abaixo do salário mínimo nacional. Nós já interpelamos a empresa sobre isto. A resposta da empresa e a interpretação da empresa diz que que está a fazer tudo corretamente, porque somam as remunerações fixas dos trabalhadores, portanto, o salário base mais as anuidades, mais o subsídio de turnos e mais o subsídio de condições especiais de trabalho, e no final tudo isso dá um valor igual ou superior ao salário mínimo nacional. E se assim não for, então pagarão um diferencial para que o valor total nunca seja inferior. Ora, estas remunerações que eu acabei de falar são remunerações que estão descritas no AE, são rúbricas com valores fixos no AE, nomeadamente 15,47 € de anuidades. O subsídio de turnos depende sempre da amplitude horária que cada trabalhador faz, e 27,43 € do subsídio de condições especiais de trabalho. Ora, se a empresa faz isto, soma todas estas remunerações ao ordenado base, que num grau de iniciado, num técnico de tráfego de assistência à escala, que é quem está nas portas de embarque, ou no check-in, ou na placa com os aviões, é de 683 € para um grau 0, está a subtrair, no nosso entender e no entender do nosso departamento jurídico, este valor que está fixo no AE aos trabalhadores. Ora, ao somar isto ao salário base, para fazer disto a soma e isto dar igual ou superior ao salário mínimo nacional, o trabalhador já não vai receber 15,47 € de anuidades, já não vai receber os X de subsídio de turnos que estará a receber consoante a amplitude, e também já não vai receber os 27,43 €, porque se isto são rúbricas fixas e eles estão a somar estas rúbricas ao salário base, logo estas rúbricas estão a ser subtraídas e o AE não está a ser cumprido. Pronto, esta é a nossa interpretação, já interpelamos a empresa várias vezes, o nosso departamento jurídico já o fez também, temos tido algumas reuniões com a deputada Cristina Mendes e com o Tiago Barbosa Ribeiro acerca disso. Fizemos uma queixa em março de 2022 à ACT, da qual não obtivemos qualquer resposta até hoje. E pronto, em relação a isto, basicamente é o que eu tenho a dizer. E não esquecer nunca que estamos a falar de uma empresa que, quer queiramos, quer não, ainda faz parte de uma empresa do setor empresarial do Estado, que é a TAP, com 49,9% que é da TAP. Pronto, isto era um dos primeiros assuntos. Outro assunto que nos traz aqui tem a ver com as baixas de assistência inadiável a menor, portanto, quando os miúdos estão doentes, e com o nojo. O que é que está a acontecer na empresa? Se, por acaso, o meu filho ficar doente e por acaso eu já estiver de férias, a empresa não conta a baixa da assistência à família, mas sim as férias, ou seja,
paga-me o dinheiro na mesma que a Segurança Social lhes paga, porque a empresa tem um acordo com a Segurança Social, portanto é tudo pago através da Segurança Social, mas eu fico sem o direito àquelas férias, portanto não me suspendo as férias. Dizem eles que a interpretação deles é esta, o mesmo se passa com o nojo. Portanto, se um ente meu falecer e eu tiver de férias, os 2 dias ou 5, ou que seja de nojo, eu não os posso gozar porque estou de férias. Portanto, gozo as férias, não gozo o nojo. Ora, diz a lei que as férias servem para o descanso do trabalhador e para que o trabalhador possa depois vir refrescado trabalhar, não serve, digo eu, portanto, para assistirmos um filho doente, que nos cansa ainda mais, ou sequer para recuperarmos da perda de um ente querido. Quanto a isso, temos inclusive um parecer da ACT, que não sei se querem que leia ou não vale a pena. Sim, é rápido também. De uma colega que exatamente lhe aconteceu isso, e a ACT diz exatamente isto. Peço desculpa. Portanto, assim, tendo ainda presente o princípio objetivo da consagração do direito às férias, havendo um motivo não imputável ao trabalhador como seja a assistência à família, ainda que não por doença, todavia no âmbito da parentalidade, e numa situação ainda assim de assistência inadiável e imprescindível, havendo justificação legal para a ausência ao trabalho neste momento excepcional, pronto, isto ainda foi na altura do Covid, não perde o direito ao gozo das férias. Face ao supraexposto e nos termos número 2 do referido artigo, deve o período correspondente aos dias não gozados ser marcado por acordo ou na falta deste pelo empregador. Ao nojo, também temos outra situação, também com a mesma colega, coincidentemente, que mandou a nota técnica número 7 da ACT para a empresa, e eles dizem: boa tarde, acusamos a recepção da nota técnica número 7 da ACT, não obstante o parecer jurídico da nossa empresa é que o nojo não se sobrepõe às férias. No meio disto tudo, ficamos também a perceber que a ACT é uma autoridade, mas pouco. Portanto, aquilo que a ACT diz ou faz, as empresas não cumprem, pura e simplesmente porque as multas são insignificantes e eles preferem pagar multas do que cumprir aquilo que a ACT diz. Outro assunto. O STAMP, desde julho de 2021, que tem um pré-aviso de greve às horas extra e aos feriados, e tem acontecido que sempre que um trabalhador faz greve num feriado, a empresa continua a marcar faltas injustificadas ao trabalhador. Já advertimos nós, sindicato, a empresa, os trabalhadores vão advertindo individualmente a empresa também. Primeiro que se regulariza alguma coisa é muito complicado e porque vocês não justificaram, porque não avisaram que iam fazer greve, ora nós não temos que avisar que vamos fazer greve, nem temos que, está justificado por si só. Se é greve, se a pessoa não vai trabalhar, acho que está mais justificado. A constante violação do artigo 56, que tem a ver com a flexibilidade de horários para filhos menores de 12 anos. A empresa, aceitando o pedido do trabalhador, diz o artigo que está aceite a partir até aos 12 anos do menor. Porque o artigo 57, que tem a ver com a parcialidade, pede efetivamente que ao fim de 2 anos se peça a renovação do horário. O 56, na flexibilidade, não pede. A empresa está constantemente a pedir aos trabalhadores que façam a renovação do pedido do horário especial. Ora, se o trabalhador não disse à empresa que já não precisava daquele horário, pressupõe-se que ainda precisa. Portanto, e se o artigo é diferente do 57, se por lapso do legislador, não sei, a empresa não tem que estar sempre a pedir ao trabalhador para fazer a renovação do pedido, porque isto causa ao trabalhador, obviamente, uma instabilidade, porque nunca sabe se vai ou não ter o horário. E se não tiver, obviamente, depois tem todo aquele processo da CIT, não é muito demoroso, é verdade, a CIT funciona muito bem, mas estamos a falar de pelo menos um mês. E nesse mês, se ele não lhe for concedido o horário, como é que ele vai fazer com a criança? Porque se precisa do horário é porque precisa. Pronto, dizem eles que se não for o parecer dado pela CIT, que todos os anos têm que pedir, mas o parecer só é dado pela CIT se houver uma renúncia da empresa. Se a empresa está a aceitar, não tem que estar a pedir sempre a renovação do horário, não é? Pronto. Mais ponto. Depois, temos outra problemática grande, que tem a ver com o trabalho temporário e com as múltiplas adendas que a empresa faz às cargas dos horários dos trabalhadores. Neste momento, a SPDH recorre constantemente a empresas de trabalho temporário para fazer face à falta de trabalhadores. A questão é, eles contratam os trabalhadores a 4 horas e meia
E, obviamente, as 4h30 não chegam para fazer face ao movimento que há na aviação neste momento. Então, fazem-lhes adendas para 6 horas ou para 7h30. 90% dos trabalhadores da Ground Force não pratica 4h30, porque não. Porque não dá, porque tem que ser sempre mais. Portanto, eles praticamente desde que entraram, alguns já há 2 anos, estão sempre a ter adendas. O que é que acontece? Ora, há uma baixa na aviação, sei lá, por exemplo, no inverno, se houver uma baixa na aviação, vai e passa para 4h30 outra vez. Portanto, o trabalhador que estava a ganhar 1.000 euros, digamos assim, vai ganhar 700. E andamos nisto para cima e para baixo, com adendas mensais, umas sobre as outras, sempre. E o trabalhador não sabe o que é que pode fazer, não sabe se pode alugar uma casa, se pode comprar uma casa. E isto estamos a falar de que há um contrato a termo, sem termo, peço desculpa, um contrato sem termo e adendas sobre adendas a esse contrato. Portanto, há sempre coisas. E o trabalhador não tem estabilidade, não pode alugar uma casa, não pode comprar uma casa, quer dizer, porque tanto pode estar a ganhar 1.000 euros como às páginas tantas já está a ganhar 600. E isso causa uma grande instabilidade no trabalhador. Nós temos agora em agosto, no verão, com as Jornadas Mundiais da Juventude, esperamos um grande fluxo de passageiros, aqui em Lisboa e no Porto também, porque já estão esgotados os slots, já está aviões previstos para Madrid inclusive. Assim, quer queiramos, quer não, nós somos o rosto da entrada das pessoas em Portugal. Somos a maior empresa de handling do país e somos o rosto da entrada das pessoas em Portugal. Ora, se estes trabalhadores, eles darão o seu melhor, obviamente, mas completamente desmotivados, cansados, sem saber o que é o dia da manhã, porque eu durante o mês 2 posso estar a ganhar este dinheiro e para o próximo mês já não sei quanto é que vou estar a ganhar, depende da vontade da empresa. E acho que isto era uma das coisas que devíamos tentar fazer, até tenho pena que a agenda de trabalho digno até já esteja fechada, porque se calhar era uma coisa que se podia trabalhar, porque realmente não dá. Estamos a falar de um trabalho com muita, muita responsabilidade. São estes trabalhadores que carregam os aviões, que embarcam os passageiros, é a documentação, é a entrega de menores, é o carregamento dos aviões, é os planos de voo. Tudo isto recai sobre nós. Nós não somos só, como dizem na comunicação social, a empresa de bagagens. Não, nós temos toda uma outra responsabilidade que não sei se será desconhecida para muita gente, mas que é mesmo de grande responsabilidade. Eu sou responsável pela entrega de um menor desde que ele sai do avião até que chega ao pai, ou à mãe, ou ao avô, e ao contrário, quer dizer, a mãe entrega-me o menor para eu o levar ao avião. E obviamente que eu vou fazer o meu melhor, mas se estivesse motivada faria muito mais e estaria se calhar muito mais predisposta a dar outro tipo de respostas e tudo mais. E é complicado. Pronto, basicamente são estes os temas assim muito resumidos do que nos traz aqui hoje. Muito obrigada. Nós tivemos aqui um pequeno problema, não é? Ao nível do... Já está? Não. Nós estávamos aqui a controlar através de meios alternativos. Aqui do Dr. Pedro. Cronómetro, exatamente. Não continua com problemas, não é? Pronto, só vai até 1 minuto. Portanto, pedi aos senhores deputados, de todo modo nós também vemos aqui, mas se pudessem conter mais dificilmente, eu percebo, dentro dos 5 minutos, e passo a palavra à senhora deputada Cristina Mendes da Silva. Muito obrigada, senhora deputada Rita Madeira. Cumprimentar a Catarina Silva e o Pedro Magalhães e agradecer a vinda cá, porque é muito importante. Vocês colocaram aqui bastantes problemas e este grupo é para isso mesmo que serve, no âmbito da 10ª Comissão, que é realmente, como já tínhamos falado, a comissão que estará destinada e predisposta para ouvir e para poder realmente dar um bom fim aos problemas que vocês aqui colocaram. Cumprimento também os meus colegas, em especial a minha colega Catarina, que volta ao fim de algum tempo. Isabel, peço desculpa, Catarina está à minha frente. E dizer-vos realmente que os problemas são muitos. Há aqui realmente alguns factos que são preocupantes até. O Partido Socialista está convicto que está a fazer um trabalho para que realmente o trabalho seja um trabalho digno, mas realmente precisa aqui também da ajuda dos interlocutores principais, que são os empregadores, e depois, claro, a ajuda dos sindicatos e das comissões, associações de trabalhadores, para que quando as coisas não correm bem, para poderem fazer também o vosso trabalho. Eu gostaria também não vou dar aqui grande conteúdo às questões que colocaram,
porque se calhar fazíamos isto depois também no nosso contexto parlamentar, e é para isso que nós estamos aqui, para vos ouvir, para depois conseguirmos nos debruçar sobre os assuntos e perceber o que é que nós podemos fazer para ajudar. Contudo, a minha primeira questão era mesmo para as questões da ACT, porque parece-me que mais do que nós, não é? A ACT seria a entidade que, à partida, teria que vos dar mais respostas, e por isso a minha pergunta era, efetivamente, que diligências fizeram com a ACT, quantas diligências fizeram e porque é que realmente as respostas não foram mais incisivas e porque é que realmente não houve ações, ou seja, para aquilo que eu percebi, foram reuniões, mas não houve nenhuma visita da ACT. Pronto, é isso que eu gostaria também de perceber, porque no fundo seria esse o poder que a ACT teria, mediante aquilo que foi a vossa denúncia e a vossa queixa. Depois também de tentar perceber de números. Estamos a falar, quando nos falam das questões do salário mínimo nacional e das remunerações do valor fixo, estamos a falar de quantos trabalhadores? É a generalidade para todos os trabalhadores? Quais são realmente as categorias e quantos trabalhadores é que nós estamos a falar? E se são só para uma categoria específica ou se é transversal a toda a empresa? Nas questões da família, eu fiquei bastante preocupada, porque assim, se há tema que na concertação social foi abordado, e até na comunicação social, e acho que até na questão do Covid, quando nós passámos por aquele período mais complicado, houve soluções, não estou a entender qual é realmente a postura da Grande Fosse em relação ao respeito que se tem que ter nas questões do trabalho e na lei, porque é a lei, não estamos a falar, e qual é a resposta, se a resposta é por escrito para o sindicato e o que é que vos tem dito para este não cumprimento. Nas questões de flexibilidade de horário, e aqui também é quase a mesma coisa, ou seja, estamos a falar também de direito da família. Por isso colocava isto no mesmo pacote, qual é realmente a sensibilidade da empresa e se há mais algo que vocês possam nos informar sobre as posturas da empresa nas questões do direito dos trabalhadores em relação à família. Por último, o trabalho temporário. Este é um dos nossos grandes objetivos da Agenda de Trabalho Digno, como vocês sabem, as questões das plataformas e foi muito debatido. Parece-me que é algo que se pode realmente abordar, embora em termos de contrato de trabalho esteja previsto o contrato sem termo, não é? Nós sabemos isso. Agora, parece-me que se calhar aqui também a própria ACT terá, antes dos grupos parlamentares aqui à Assembleia, a obrigação, por assim dizer, de provar que estes trabalhos, estes contratos a termo, são falsos contratos a termo, porque têm todas as adendas. Ou seja, a minha pergunta é quais são realmente os esforços que vocês têm feito para conseguir construir um dossiê de forma a que a ACT possa provar que esses contratos a termo são os falsos contratos a termo. Pronto, e dizer-vos também que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomou em boa nota tudo aquilo que vocês disseram e que vamos realmente refletir e ver de que forma é que podemos realmente ajudar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra então ao Sr. Deputado Hugo Maravilha, do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar aqui os meus colegas, deputados, e um cumprimento especial também à Catarina Silva e ao Pedro Magalhães, e agradecer a sua vinda aqui a expor os problemas que efetivamente preocupam o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal e do apanhado que eu fiz aqui enquanto ouvia a Catarina. Obviamente que isto é quase mais uma questão jurídica do que uma questão política. No entanto, corroboro no essencial as questões levantadas pela minha colega do Partido Socialista, mas queria aqui aprofundar um ou outro ponto. A primeira, relacionada com o salário mínimo nacional. Obviamente que é importante saber que, nomeadamente, quantos trabalhadores e quais as categorias que estarão aqui a receber um valor abaixo do salário mínimo nacional. Portanto, acho que é uma questão pertinente e saber se as diligências que foram tomadas pelo sindicato
foi apenas reuniões com a empresa, se houve várias reuniões, estamos a falar aqui de um acordo que foi feito, um acordo de empresa entre 2017 e 2019, não é? Creio eu. Foram feitas revisões às tabelas salariais Ok. de 2017 até 2019. Portanto, estamos em 2023. O que eu queria perceber é o que é que foi feito neste espaço de 4 anos, porque se é certo, e nós sabemos as dificuldades com que o ACT trabalha, ou porque o número de inspectores é reduzido, ou porque, se calhar, nos grandes centros como Lisboa será mais difícil e a falta de recursos humanos do ACT não lhes permite uma decisão célere, mas o que é certo é que, se estivermos a falar de uma... que é outra questão que eu também quero saber, o que foi feito ao ACT foi feito um pedido de parecer, foi feita uma queixa e o ACT, porque parece-me que, eu não sei quando é que foi feita a queixa, mas também era pertinente saber, março de 2022, portanto... Estamos aqui a falar de um ano, era importante insistir com o ACT e tentar perceber, porque eles são obrigados a dar uma resposta e tentar perceber qual é a resposta do ACT, porque se o ACT levantar o auto, obviamente que o meio que a empresa terá será o recurso para a via judicial. Mas aí vocês também saberão qual é o ponto de situação, portanto era importante saber qual é o ponto da situação dessa queixa, digamos assim, do ACT. Sendo certo que eu também percebi que o vosso sindicato tem gabinete jurídico, eu sou aqui um bocadinho suspeito a falar porque eu sou advogado de profissão, até na área de direito de trabalho, e sei como é que as coisas funcionam, e o que eu acho que o vosso gabinete jurídico deveria fazer, mas isto é quase um aconselhamento jurídico, é que se o ACT não anda da perna, por assim dizer, terá de ser, e tem essa possibilidade, o gabinete jurídico do sindicato tem a possibilidade de intentar uma ação em tribunal, em representação dos trabalhadores, até estão isentos de taxa de justiça e tudo, e portanto tem essa possibilidade de ser o próprio sindicato, e era isso que eu vos aconselhava, porque isto do ACT parece-me que vai demorar algum tempo, e o aconselhamento que eu daria aqui ao vosso sindicato era acionar os meios judiciais, intentando uma ação, e eu acho que aqui vocês têm toda a razão, portanto, o vencimento base não pode incluir o subsídio, são coisas totalmente distintas, e portanto aí é pacífico. Também me parece pacífico a questão da suspensão das férias, obviamente que, estando de baixa, seja ela para assistência à família ou não, parece-me que suspende, e há inúmeros acórdãos nesse sentido, dos dias de nojo e em aspas, e portanto eu acho que podem juntar todas estas questões e intentar uma ação, digamos, coletiva, em nome do sindicato, e aí sim, aí depois ficam com uma sentença, ficam com uma execução, e aí já será muito mais fácil para o sindicato. Obviamente que as questões que nos trouxeram jurídicas, eu não tenho dúvidas que vos assiste razão. Agora, o que eu acho é que não devem é esperar pela decisão do ACT. Já percebemos que é um organismo, é muito útil, mas não creio que esteja a funcionar, se funciona mal em meios pequenos, e eu sou de um meio relativamente pequeno, do interior, creio que nas grandes cidades como Porto e Lisboa funciona, ou funcionará ainda pior. Não estou a dizer que os profissionais de lá não são capazes, porque o são, que eu acho é que há poucos, e acabam por não dar vazão a isso. Portanto, agradeço a vossa vinda aqui, fica aqui, digamos, o meu aconselhamento político-jurídico, e eu acho que deveria ser nessa linha que deviam seguir. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Chega, Rui Afonso. Sr. Presidente, cumprimento mais uma vez os dirigentes do sindicato, a doutora Catarina Silva e o Dr. Pedro Magalhães. Eu não sou jurista, não tenho qualquer tipo de formação jurídica, sou mais na área da economia, e tive-vos a ouvir aqui com atenção. Aliás, esta audiência é mais para nós absorvermos informação e podermos trabalhar propriamente, estarmos, no fundo, a dar-vos algum tipo de sugestão. Agora, aquilo que eu vos posso dizer é que grande parte dos problemas que vocês têm tem a ver essencialmente com o acordo de empresa que está feito e que não foi atualizado de acordo digamos, com a atualização que tem vindo a ser feita em termos de valores. Outras questões têm a ver com questões jurídicas, nomeadamente com a questão do ACT, que me parece realmente que aí, não sei se realmente vai ser feita justiça ou não, mas realmente parece-me que ela realmente não está a trabalhar de uma forma célere, nem está a trabalhar em prol dos trabalhadores. Conforme disse aqui o meu colega deputado Maravilha, efetivamente há questões jurídicas que realmente convinha, se calhar, ir além do ACT,
portanto, nomeadamente acionar a via judicial para realmente conseguirem, conseguirem os vossos propósitos e conseguirem as vossas respostas. A Ground Force é uma empresa que, enfim, já teve uma vida muito atribulada, como vocês sabem, não é? Pertence ao grupo TAP, toda a gente sabe o que é que aquela empresa passou. Aliás, era uma empresa altamente rentável e depois de ter sido feita a renacionalização passou a ser uma empresa com prejuízos. Ninguém percebe muito bem o porquê, se calhar um dia vocês possam explicar o que é que mudou na empresa para ser uma empresa altamente lucrativa e que neste momento seja uma empresa com bastantes prejuízos. Preocupa-me realmente a questão de situações que roçam aí questões de ilegalidade, como aqui no caso da baixa da assistência à menor, realmente o facto de não haver a suspensão das férias. Parece-nos realmente que há aí um abuso quase por parte da empresa relativamente aos funcionários e algum tipo de impunidade que ela possa sentir relativamente a essas matérias, mas efetivamente eu gostava de perceber um bocadinho mais o que é que terá acontecido, e vocês conhecem melhor que ninguém a dinâmica da empresa, perceber realmente o que é que se passa na empresa, o que é que vocês acham, porque é que eles estão a ter esse tipo de atitude perante os trabalhadores, porque uma atitude que claramente não é uma atitude proativa, nem é uma atitude, digamos, de grande preocupação do cumprimento da legalidade. O que é que, no vosso entender, vocês acham que se está a passar? Se acham que isto é uma situação, que eles acham que isto é uma situação transitória, que a todo momento a empresa vai ser totalmente privatizada e realmente estou aqui numa limbo em que realmente de alguma forma sentem que, pronto, ok, vamos aguentando isto da melhor forma que pudermos, sem imputar mais custos à empresa e até que ela realmente seja privatizada e depois a partir daí quem assumir a empresa que trata destas questões, ou se efetivamente acham que há aqui algum tipo ou tipo de postura que eventualmente possam ter por parte da administração e da empresa relativamente ao sindicato e relativamente aos trabalhadores. Portanto, realmente espero que isto se resolva o quanto antes. Nós, por parte do Chega, vamos apurar efetivamente. Eu estava a tentar aqui ter acesso ao acordo de empresa, mas obviamente não é uma situação, não é público, não é? Está. Pronto, nós vamos realmente analisar esta situação de acordo também com as queixas que vocês agora nos reportaram e perceber de alguma forma como é que nós podemos ajudar o sindicato nesta área, mas embora também, conforme já foi dito, eu sei que vocês têm um gabinete jurídico, mas aqui do ponto de vista, digamos, na Assembleia da República, o que é que poderemos fazer para os ajudar? Muito obrigado. Posso fazer aqui uma correção? É que realmente, em relação ao salário mínimo nacional... Mas pode fazer depois no final, está bem? Pronto. Obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra, sem antes também dar aqui as boas-vindas, pelo menos por parte deste grupo de trabalho. Não é grupo de trabalho, o grupo de trabalho era o outro. Isto é também se chama grupo de trabalho, deste grupo de trabalho. À Sra. Deputada Isabel Pires, passo então a palavra à Sra. Deputada. Obrigada, agradeço as palavras de boas-vindas novamente a esta casa e cumprimentar obviamente aqui a Catarina e o Pedro do sindicato. Já nos encontramos noutras vezes, alguns anos atrás, exatamente por causa de atitudes, incumprimentos, etc. da Ground Force. E essa era a primeira coisa que eu acho que é importante dizer. Quem nos últimos anos, largos anos, tem acompanhado minimamente o que se passa no setor da aviação, esta informação, infelizmente, que nos dão hoje não choca. Não é de hoje que a Ground Force tem tido atitudes com os seus trabalhadores que não corresponde àquilo que seria o normal funcionamento, a normal legalidade até, em muitos casos, e o cumprimento dos acordos de empresa, etc. E, portanto, inclusivamente do meu ponto de vista, creio que a questão da privatização e nacionalização não tem muito a ver, porque nós sabemos que antes da nacionalização a tal paz social que às vezes se fala não existia na SPDH, os problemas existiam, muitos deles semelhantes àquilo que estão a ser reportados agora e, portanto, o problema é outro. O problema é uma empresa que olha para estes trabalhadores e sempre olhou de uma forma com muito pouco respeito e, portanto, o cumprimento daquilo que têm sido os acordos de empresa sempre foi muito difícil. E a primeira questão que eu queria colocar tem a ver exatamente com o acordo de empresa. Desde 2019 até agora, aparentemente não tem sido possível fazer esta revisão, perguntar-vos exatamente porquê. Sabemos que a pandemia teve aqui e
enfim, a forma como o setor da aviação foi altamente prejudicado teve aqui um papel muito importante. Tivemos na altura várias lutas, várias manifestações, várias greves e, portanto, pode ter havido aqui de facto uma influência, mas gostávamos de perceber e pudessem aprofundar porque é que consideram que nestes últimos anos, desde 2019, não tem havido esta abertura, presumo eu, para a renegociação do acordo de empresa nas melhores condições para os trabalhadores. Sobre a questão da ACT, enfim, aquilo que nos relatam e que muitos outros sindicatos relatam é uma das razões pelas quais o Bloco de Esquerda tem insistido tanto no reforço de meios da própria ACT, mesmo que nós estejamos a cumprir os rácios que são determinados, a verdade é que para o trabalho que existe ainda, pelo menos nós consideramos que é preciso reforçar esses meios, mas falam-nos então da queixa que foi feita em março relativamente às questões do salário mínimo nacional e a questão do salário base e os subsídios em 2022 sem resposta. Obtiveram aqui algumas respostas, alguns pareceres sobre a questão das baixas por assistência e por nojo relativamente às greves, perceber se também desse ponto de vista houve alguma inspeção da ACT no caso das greves especificamente ou não, e se consideram ou não desse ponto de vista tomar outras ações. Enfim, o sindicato decidirá sempre soberanamente se considera que passar para a parte judicial ou não faz sentido, gostávamos de perceber, e deixar nota que todas estas questões são relevantes para que os grupos parlamentares possam também levantar junto do Governo, por causa de uma matéria que referiu que é essencial. A TAP detém, na maioria, a SPDH e, portanto, nos 49, mas tem aqui um papel importante, sempre teve um papel importante que, do nosso ponto de vista, até nunca cumpriu da forma que nós consideramos que devia ter cumprido para que o cumprimento da lei fosse cumprido dentro desta empresa e, portanto, creio que isto são uma série de questões que devemos colocar efetivamente à tutela, porque há aqui um papel que é muito relevante da TAP na Ground Force e que nós consideramos também deve ser esclarecido pela tutela e, portanto, tomamos nota de todas estas questões e aquilo que responderem a seguir para aprofundar será também importante para isso e, novamente, agradecer aqui as vossas informações. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dar nota também que o Sr. Deputado do PCP não pôde estar presente. No entanto, está aqui também na sala a assessora do grupo parlamentar, que depois lhe também fará chegar nota a ele e aos restantes deputados sobre aquilo que for o resultado desta audição. Dou então a palavra para os 10 minutos finais. Não se... Podem, sim, senhora. Vou só fazer uma correção em relação ao salário mínimo nacional. Não é um exclusivo da Ground Force o que está a suceder. Há muitas empresas, e eu tive um debate com um advogado de um consórcio de advogados muito grande, que representa, neste caso, a Ryanair, do qual nós temos muitos associados, e estávamos a debater exatamente isso. Qual é a interpretação que eles fazem da lei? Eles fazem a interpretação da lei que o ordenado base é composto não só pelo salário base, mas com vários com vários complementos. E se esses complementos atingirem para cima do ordenado do salário mínimo nacional, eles estão de acordo com a lei. Ora, não é essa a nossa visão, nem do nosso departamento jurídico, que acha que ordenado base igual a salário mínimo. E isso está a ser muito difícil conseguir explicar, não sei se é por má vontade, acredito que será também um bocado por má vontade, mas está a ser muito difícil e não é um exclusivo da Ground Force. Eu estou convencido que se formos a apurar isto pelas milhares de empresas que existem no país, vai-se descobrir muito destas situações. Bom, começando então pela Cristina e pelas questões da Cristina, quantas diligências e que diligências foram feitas em relação ao assunto do salário mínimo nacional perante a ACT? Foi feita uma queixa principal em março de 2022, depois disso já fizemos segundas e terceiras vias dos e-mails, continuamos sem resposta.
durante, portanto, março, demos mais ou menos 2 meses, até maio, junho, e a partir daí fizemos mais duas exatamente, portanto, foram 3 no total, as interpelações. Por algum motivo, não sei porquê, não nos responderam a esta questão. Em relação a quais as categorias, abrange as categorias todas da empresa, porque os graus, isto muito rapidamente também, eu tenho aqui. Portanto, na categoria de técnico de tráfego e assistência em escala, que será quem está nas portas de embarque, check-in ou lost and found, temos o grau de iniciado com 683 euros e passa aqui nesta categoria, passado cerca de 6 meses, para 714, pronto, no grau 0. Mas quem entrar tem um base de 683 euros. O operador de assistência em escala, que é, neste caso, quem carrega as malas dentro do avião, quem descarrega o avião, tem no grau de iniciado 591 euros, no grau 0, 609 euros, no grau 0.1, 662 euros, e só depois no grau 0.2 é que passa para 714 euros. Quer isto dizer que anda aqui cerca de 18 meses a receber abaixo do salário mínimo nacional, no que diz respeito ao salário base. O TMAA, que são os técnicos de manutenção da Ground Force, atenção que não tem a ver com os técnicos de manutenção da TAP, é diferente. Os da TAP tratam dos aviões, a Ground Force nos autocarros, do material de terra, não é? Portanto, o de iniciado tem um salário base de 581 euros, 599 euros para o grau 0, 651 euros para o grau 0.1, 704 euros para o grau 0.2 e só no grau 1, e aqui já estamos a falar em 24 meses, é que passa para 743 euros. Estamos a falar que isto, na empresa toda, deve andar a rondar os 10% a 15% dos trabalhadores, sendo que desde finais de 2021 e todo o ano passado entraram centenas de trabalhadores novos para a SPDH, através de empresas de trabalho temporário. Portanto, isto no que diz respeito ao salário mínimo nacional. Em relação às férias, da suspensão ou não das férias por causa das baixas de assistência à família, a resposta que nos dão, a empresa, é a mesma que deram em relação ao nojo. O nosso departamento jurídico considera que é assim que se faz. Já os confrontamos com a legislação, que é clara, no meu ver também. Eu não sou jurista, mas para mim é mais do que claro, não é? E é um problema, isto respondendo até também já ao seu deputado Chega, que é não mais do que prepotência só. Porque ter um gabinete jurídico paga peso de ouro, que é o caso da Ground Force, que tem a lata, desculpem-me o termo, de prejudicar os trabalhadores no seu gozo constitucional das férias, porque estão a assistir os filhos ou porque lhes faleceu um familiar, dizendo que não, só suspende as férias se for uma baixa própria. Eu não sei o que é que lhe é de chamar a não ser prepotência, não tenho outro nome, lamento, mas não tenho. A postura, em relação ao artigo 56, por causa da flexibilidade do horário, a empresa responde que só se vier um parecer da CIT é que não precisam de pedido de renovação, que se for a empresa a aceitar à primeira, que precisa, mas quer dizer, era aquilo que eu dizia há pouco, o parecer da CIT só vem se a empresa recusar, porque se não recusar está aceito, que é o que disse o próprio artigo. Se recusar é que tem 10 dias, mas não sei o quê, depois vai e a CIT num mês decide, e aí sim é vinculativo. Mas se a empresa aceita e se a pessoa está a pedir, aliás, eu tenho feito até já vários pedidos em nome de colegas, tenho redigido o texto e faço exatamente isso, até aos 12 anos da criança. Portanto, não percebo porque é que tem que andar todos os anos a fazer o mesmo pedido. Não quer dizer que a empresa não vá aceitar, mas às páginas tantas pode não aceitar. E depois, durante aquele mês, como é que a pessoa faz? De repente. Pronto. Cristina, tinhas-me dito qualquer coisa, quais os esforços para fazer, e eu depois fiquei aqui no meio. Nós fizemos para fazer a denúncia em relação... Os esforços que nós fizemos. Sim, foram as denúncias à ACT. A questão do tribunal... Ofícios para a empresa, vários. Alguns sem resposta também, em igualdade com a ACT.
E agora também, entrando também um bocadinho no que disse o deputado do PSD, sim, é uma questão política ou jurídica. Porquê é que nós achamos que é política? Porque da vossa parte e dos grupos parlamentares em trabalho pode vir muita ajuda para o nosso lado também. Às vezes basta uma clarificação na lei. Em lado nenhum, na lei fala em salário mínimo nacional, fala sempre em RMMG. E isso é onde as empresas se aproveitam para fazer isto. Rendimento mínimo. Não, exatamente, mensal garantida. E é daí que eles se aproveitam para isto. Porque dizem que a remuneração mensal mínima garantida inclui A, B, C e D. E eles acham que, dizem, foi uma das respostas que eles já nos deram. A remuneração mínima garantida é composta por salário base, subsídio de turnos, anuidades. Pronto, está bem, mas o salário é o que eu digo, quer dizer, então estamos a subtrair ao valor do que já está escrito no AE daquelas remunerações para fazer disto a remuneração mínima garantida. E os trabalhadores já não estão a receber os valores que lá estão escritos no acordo de empresa. Mas aí, e havia de haver, e eu já tinha até discutido isto com a Cristina, era isso, era haver uma clarificação na lei, efetivamente, de que o salário base não deve ou não pode ser inferior ao salário mínimo nacional, senão os governos, sejam eles quais forem e de que partidos forem, podem aumentar 300 vezes o salário mínimo nacional por ano, que isto vai acontecer sempre, vai continuar a acontecer. Nunca ninguém vai pagar o salário mínimo pelo base. Porque há ali, se calhar, um subterfúgio que deixa que as empresas façam isto. Algumas, porque eu também falei com muitas e tenho vários empresários na família que todos eles me disseram que pagam como base. Aliás, a empresa ao lado, a Portway, tem as tabelas todas pelo base do salário mínimo nacional. Portanto, pronto, já respondi também que será mais ou menos 10% dos trabalhadores com estes problemas. Já sugerimos várias vezes à empresa para revermos as tabelas salariais. Eu queria clarificar aqui uma coisa que eu acho que vocês não perceberam ou perceberam mal. Isabel, não foi em 2019, não fizemos uma última revisão. Nós em 2017 revimos as tabelas salariais, só as tabelas salariais até 2019, os valores das tabelas salariais até 2019. E estávamos, na altura, a negociar já um novo acordo de empresa e com francas melhorias, até que de repente, depois em 2020 se dá o Covid e pronto, e toda a história que é mais do que pública, não é? Agradecemos o Conselho em nome do sindicato a assinar. Não, nós já tínhamos tentado fazer isto até com trabalhadores. Os trabalhadores, qual é o problema disto? A empresa, claro que se for uma coisa em conjunta, eles sabem que à partida são aqueles trabalhadores, estão naqueles graus, não sabem quem são. A questão é que se fosse só 1 ou 2 ou 3, eles têm receio, os trabalhadores têm receio de entrar preferem ficar prejudicados do que entrar com uma ação contra a empresa e depois acharem que vão ser castigados, entre aspas, não vão renovar, não vão ficar, etc, etc, etc. Sim, sem identificar ninguém, com uma ação coletiva. Pronto. O que é que aconteceu à empresa? Lá está, foi a prepotência. Em relação ao estar público ou privada, é assim, a Groundforce, quando esteve na par pública, também teve os seus lucros, não é? Até porque aquilo foi tudo, a dívida foi toda eliminada. Foi toda... Escapuliu-se. Não, na altura, quando foi vendida, entre aspas, ao empresário, foi empresário Alfredo Casimiro, a TAP ficou Foi para a pública, ficou na parte. Não, ficou na parte pública, ficou com as dívidas sim, na altura. Sim. Ela foi vendida sem livre dívidas. A TAP assumiu isso tudo, as dívidas dela, que depois se veio a saber que o empresário em questão só pagou ainda assim a Groundforce só em 2018, portanto não foi em 2017 sim. Ou 18? 17, okay. Finais de 17, sim. Quando só a pagou em 2018. Exatamente. Um bocadinho à base daquilo que o Neilman fez com os aviões também, que viemos a saber agora, não é? Ou seja, a Groundforce sempre deu lucro. Sim. É uma empresa que tem uma faturação global bastante elevada, mas devido a ser uma empresa de handling, os lucros não são astronómicos. Mas é uma empresa... Sempre foi uma empresa estável. Estável, consistente. Sim. Agora, pronto, depois de 2019, foi a desgraça que foi. E pronto. E só para terminar mesmo? Não, a relação com os sindicatos... Não, ficou igual, basicamente. Ficou igual, já não era grande coisa, porquê? Já não era grande coisa, porquê? Porque, exatamente por nós sabermos que
que a empresa tinha sido, e estou a pensar na palavra que vou dizer, oferecida a este empresário, que só pagou em 2017, foi oferecida de 2012 a 2017, certo? E com a negociação que fizeram em 2012, deu perfeitamente para fazer o pagamento em 2018, eu acho que é 18. Pronto, não interessa, é igual. Sim. Em 2018. Agora, é uma empresa rentável, teve muitos problemas, continua a tê-los, mas interessados não faltaram, está praticamente vendida. Isso demonstra que tem um bom potencial para se tornar ainda mais atrativa para os trabalhadores e para o país. Pronto, e muito rapidamente, em relação à questão da greve das faltas injustificadas, é mais uma questão de prepotência, obviamente, porque assim o dinheiro vai ser descontado aos trabalhadores na mesma, não é? A falta é que tem que estar justificada. Ponto. É só isso. Bom, muito obrigada. Muito obrigada pela vossa presença, também pelos vossos esclarecimentos e também por nos darem nota daquilo que se está a passar na empresa, não é? Que infelizmente também tenho a certeza que não será caso único neste país, não é? Infelizmente. Agradecer também aos senhores deputados, depois também se houver mais alguma questão nós podemos entrar em contacto, até aqueles documentos que falou também da ACT, se nos puderem depois também fazer chegar, que nós distribuímos também aqui aos senhores deputados dos grupos parlamentares, para depois eles também, caso queiram, e se quiserem poder fazer dar as tabelas nota. salariais, depois também vos podemos fazer chegar. Muito obrigada, então BTE, agradeço também. Queria dizer ao Sr. Deputado Chega, o AE está em BTE, mas as tabelas salariais estão à parte. Porquê? Porque as tabelas salariais que estão no AE não são as atualizadas de 2017, porque essa AE é 2012. Foi só feita a revisão em 2017 às tabelas salariais. É isso, então pronto. É das tabelas salariais, então. Pronto. Agradecer então mais uma vez, muito obrigada, bom dia. Obrigada. Tá, obrigadíssima.